meus amigos e minhas amigas de Rondônia. Esta semana nós vamos mostrar a abertura da Rondônia Rural Show, onde o estado de Rondônia se aproxima do nosso agricultor. Vamos mostrar também o nosso trabalho lá em Brasília para a abertura da BR-319 e a importância que ela tem para o agronegócio no nosso estado. Debatemos também a BR-425, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim, e a continuação da restauração da BR-364. – 593 famílias de Ji-Paraná viveram no último sábado a emoção de receber uma casa. Elas foram contempladas pelos programas Minha Casa Minha Vida e Morada Nova dos governos federal e estadual. A maioria ganhou sua casa no sorteio. Outras 85 famílias foram automaticamente contempladas por se encontrarem em situação de extrema pobreza. As duas primeiras pessoas sorteadas foram Sandra e Maurícia. Agora, a casa própria já é uma realidade para elas. Estou feliz, mais uma etapa vencida, né? Não vivo muito feliz que eu moro numas águas, né? Risca de enchente. Aí eu fico muito feliz que eu saio dali, né? Há cerca de 20 anos não acontecia a entrega de casas populares em larga escala no estado de Rondônia. Daí o motivo de tanta alegria para as famílias e também para as autoridades. Nós estamos com pelo menos 3 projetos. Dentro de alguns dias nós teremos uma novidade muito boa para a população de Paraná e 3 projetos em andamento, tanto na Caixa Econômica como no Banco do Brasil. Então eu acredito que nós vamos resolver, como disse aqui o governador Confúcio, definitivamente o problema de déficit habitacional para essas famílias de menor renda. O desejo de uma família é ter onde morar, a casa própria. Quando se casa, onde é que nós vamos morar? Quando se tem um filho, aonde é que nós vamos levar nosso filho? É um desejo primeiro da família ter a sua casa, ter o seu cantinho de morar. Isso é muito bom e isso é o que nós estamos lançando aqui hoje. É grandioso demais e muito importante para as pessoas que estavam sem esperança de um dia ter a sua casa própria. Um trabalho grande do governo federal junto com o governo estadual para que a gente possa melhorar a vida das pessoas que vivem aqui no município de Ji-Paraná e no nosso estado. A previsão é de fazer 20 mil casas, né? A previsão do governo da cooperação, junto com o governo federal, nesse projeto maravilhoso, onde a gente possa contemplar que as pessoas possam viver melhor e ter uma vida mais saudável. Para o senador Assir Gurgas, que prestigiou o momento tão especial para a população de Ji-Paraná, essa é uma conquista que irá mudar a vida de muitas famílias. Através do programa Minha Casa Minha Vida, essas famílias têm condições de ter um lar, que é uma das coisas mais importantes que uma família tem. Depois da vida, depois da saúde, a casa própria é o sonho de toda a família brasileira. O senador Assir Gurgas destinou, por meio de emenda parlamentar, um total de R$1.150.000 em recursos para o município de Parecis. São R$250 mil para a construção de um posto de saúde, 300 mil para um estádio de futebol e 600 mil para a construção de microlaticínios. Para o município de Cerejeiras, a Assir destinou R$1.200.000 para serem aplicados em obras de pavimentação e drenagem. O senador Assir Gurgas participou da inauguração em Ji-Paraná da usina de CBUQ, o concreto betuminoso usinado a quente. A usina, um investimento de R$5 milhões, é inteiramente informatizada e terá como primeira encomenda a produção de massa para o asfaltamento de 50 quilômetros de ruas em Ji-Paraná. Os municípios da região também vão se beneficiar com a estrutura. Prioridade é Ji-Paraná, que é 50 quilômetros. Já estamos ajudando aqui a prefeitura. Essa semana passada já fizemos 110 toneladas para a prefeitura aqui de Ji-Paraná. E vamos atender os DRs das cidades vizinhas, conforme for a necessidade. Mas primeiro, a prioridade é primeiro os 50 quilômetros dentro de Ji-Paraná. Ao todo, a usina conta com 20 máquinas e equipamentos. O senador Assir Gurgas destacou as vantagens do investimento. Um asfalto de boa qualidade, esse é o principal objetivo e é o principal ganho que a cidade vai ter, são obras de qualidade. É evidente que uma obra mais barata e que nós vamos ter uma obra por muitos e muitos anos.
O senador Assir Gurgax lançou nesta semana uma campanha de mobilização social e política pela reconstrução urgente da BR-319. A rodovia que liga Manaus a Porto Velho foi inaugurada em 1973 e está abandonada há mais de 20 anos. A obra de restauração foi interrompida pelo IBAMA em 2009. O órgão apontou inconsistência no Estatuto de Impacto Ambiental para o trecho de 405 quilômetros do chamado meião da rodovia e exigiu um estudo mais completo para liberar a licença ambiental da obra. O apelo do senador Assir foi realizado nas comissões de Meio Ambiente e de Infraestrutura e no plenário do Senado. A reconstrução da BR-319 é uma questão de honra para a população da Amazônia, para os rondonienses e amazônidas de todos os estados da região norte. Portanto, solicito mais uma vez o apoio dos demais senadores do nosso estado de Rondônia, de toda a Amazônia e de todos os estados brasileiros, para essa luta de reconstrução dessa importante rodovia para a Amazônia. Um trecho de 204 quilômetros na saída de Manaus e outro de 208 quilômetros na saída de Porto Velho foram recuperados e finalizados em 2010. Na inauguração do trecho entre Porto Velho e Humaitá, no dia 24 de março de 2010, a presidente Dilma Rousseff, que na época era ministra-chefe da Casa Civil, prometeu que a rodovia estaria pronta em 2014 e os rondonienses poderiam ir assistir aos Jogos da Copa do Mundo na Arena da Amazônia de automóvel pela BR-319. Na ocasião, a então ministra Dilma Rousseff prometeu aos rondonienses e amazônidas que eles poderiam ir de automóvel assistir aos Jogos da Copa do Mundo em 2014 na Arena da Amazônia, em Manaus, pela BR-319, inteiramente reconstruída, pois a obra estava no PAC 2. Ainda tenho esperanças que isso possa ocorrer, mas vejo que a cada dia é mais difícil que nós consigamos atingir esse objetivo. Contamos com a sensibilidade da presidenta Dilma para com o nosso povo da Amazônia, que somam 25 milhões de brasileiros. A sustentabilidade econômica, social e ambiental da Amazônia passa por projetos que levem melhorias da qualidade de vida de sua população, que lhes deem o direito sagrado de ir e vir, o acesso às novas tecnologias e não deixe no abandono como se encontram os moradores de cidades, aldeias e vilas ao longo da BR-319. Senador, a preocupação das drogas é referente no Brasil inteiro. Na sua opinião, como as autoridades devem agir referente às drogas? Olá, Bruno. É um prazer ter você no nosso programa. E a sua pergunta é muito importante. O meu ponto de vista é que o problema das drogas tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. É preciso tratar os dependentes químicos como pessoas que têm doenças. Para isso, é preciso que os tratamentos nos Centros de Apoio Psicossocial, os CAPs, recebam constantes incentivos do governo federal, mas também as entidades privadas que fazem um excelente trabalho de tratamento para esse fim. As drogas devem ser enfrentadas através da educação, impedindo que as nossas crianças, os nossos adolescentes, não acabem nas mãos dos traficantes de drogas. Para completar, o tráfico de drogas deve ser reprimido pelas forças policiais com ações não apenas nas cidades, mas principalmente nas nossas fronteiras. São através dos portos e aeroportos e mesmo nas divisas secas que entram as drogas no nosso país. Nós precisamos combater, nesse momento, a entrada desse mal que atrapalha muitas famílias do nosso país. As péssimas condições da BR-425, que liga Guajará-Mirim e Nova Mamoré à BR-364 e a capital do estado, torna a viagem dos motoristas que trafegam pela via mais demorada e perigosa. Os buracos e trechos inteiros sem pavimentação e sem acostamento fazem com que os condutores demorem, em média,
3 horas para percorrer cerca de 130 quilômetros da rodovia, causando acidentes, prejuízo e muitas reclamações. Estrutura que não tem nada, nenhuma, para motorista. Você quer que, quando você vê a situação, tá isso, uma calamidade para nós, assim, péssima. É arriscado o acidente também, né? Porque o cara tá desviando para um lado, para o outro, né? Aí vem os caras pela direita, o cara não consegue ver e é onde dá o acidente também, né? É uma vergonha, nosso país está desse jeito. E é uma estrada aqui que liga a Bolívia, né? Um lugar turístico, Guajará-Mirim. Né? O sítio não tem nem como escoar mais a mercadoria. Estou vindo aqui com frango, é perigoso até morrer a criação de tão ruim que está a estrada. Nesta semana, o senador Assir Gurgex cobrou mais uma vez do DENIT uma solução urgente para a rodovia. A empresa que venceu o edital de licitação de restauração foi desclassificada, pois não apresentou os documentos de habilitação no prazo previsto, levando ainda mais incerteza à população da região e usuários da rodovia. Também estou acompanhando a questão da BR-425, cuja abertura dos envelopes se deu através do RDC na última semana, no dia 17. A empresa Brasiltec Construções e Serviços Limitada apresentou uma proposta de 50 milhões de reais para cada um dos lotes, o menor preço ofertado. E nesta segunda-feira, dia 20, teria que enviar a proposta de preços adequadas aos lances e seus documentos de habilitação, o que não aconteceu. Inexplicavelmente, a empresa fez o menor preço, a menor proposta, e na hora de apresentar os documentos, de se habilitar, a empresa desapareceu. Isso dá a impressão até de maldade, pois faz uma proposta de 50% do preço ofertado, inicialmente ofertado, e depois desaparece e não cumpre as suas responsabilidades. Pois não dá para aceitar numa situação como essa. Uma empresa faz o lance e não aparece para concluir o processo licitatório. Então é importante que isso aconteça e que nós passemos a punir essas empresas, e não só as empresas, também os engenheiros responsáveis. Vamos punir através do seu CPF. Porque empresas eles trocam de nome, fazem consórcio e mudam a razão social. Mas o CPF do engenheiro responsável, esse não tem como mudar. Pelo regime diferenciado de contratação, o RDC deve ser chamada a segunda colocada no certame. Se a documentação desta outra empresa for aprovada, o processo segue trâmite interno no DENIT e a empresa deverá começar a obra em até 15 dias após a ordem de serviço do órgão. Senador, eu vi que o senhor tem uma proposta sobre a maioridade penal. Como jovem, eu gostaria que o senhor pudesse explicar melhor. Muito bem, Gabriela. Muito obrigado pela sua participação. Esse tema tem sido debatido em todo o nosso país, a questão da redução da maioridade penal. Nós não queremos colocar na cadeia, junto com os adultos, os jovens que cometem crimes. Nós estamos querendo dizer o seguinte, que os jovens e adolescentes acima de 15 anos que cometerem crimes hediondos, que é morte seguido de roubo, venham prestar conta à sociedade da mesma forma que todo cidadão brasileiro. Está na hora de nós diminuirmos a criminalidade no Brasil. Nós temos muitos jovens que estão sendo usados por verdadeiros marginais. Nós precisamos acabar com isso. Os nossos jovens estão sendo utilizados por traficantes, porque sabem que os jovens não vão cumprir pena longa, vão cumprir pena pequena. E nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso país. Esse é o nosso objetivo, é proteger os nossos jovens e os nossos adolescentes. A feira quer oferecer aos pequenos e grandes produtores equipamentos agrícolas que facilitem a vida no campo. A segunda edição da Feira Rondônia Rural Show começou no dia 23 e termina neste domingo. No espaço do parque destinado à feira, empresas instalaram estandes com uma grande variedade de produtos para o agronegócio. A Rondônia Rural Show já é um evento que atinge todo o estado. Já existe uma negociação para oferecer ao produtor mais vantagens ao fechar financiamentos para estimular o agronegócio. O senador Assir Gurgex,
que é vice-presidente da Comissão de Agricultura do Senado, fala da importância de uma feira com tanta tecnologia. Uma feira importante para o nosso estado, porque ela leva aquilo que o agricultor está precisando: tecnologia, financiamento barato e assistência técnica. E nós vamos ter aqui vários encontros entre agricultores, ou produtores, fornecedores, pessoas que podem nos dar aconselhamentos com relação a palestras. Então é um momento importante para o estado de Rondônia, onde nós vamos crescer através do agronegócio. Quanto mais nós fortalecermos os nossos agricultores, mais fortalecido será a nossa economia. Ganha o estado, ganha o município com divisas e ganha a população do nosso estado. O programa No Senado com a Cirgurgas encerra aqui. Acompanhe as ações do senador de Rondônia pela internet e pelas redes sociais. Acesse o nosso site, curta a nossa página no Facebook e siga-nos no Twitter.